A Quest Consultoria fez uma pesquisa de aprovação do governo Bolsonaro e os resultados foram aqueles que nós já estamos sabendo. 30% bom ou ótimo, 30% regular e ali 30% de ruim ou péssimo. Nada que não esteja no script e que nós já temos isso desde abril do ano passado. É um cenário já bastante cristalizado. Mas ela trouxe também um outro resultado que é interessante nós analisarmos, mas nós precisamos ter uma, podemos dizer assim, uma mente mais aberta para entender o significado e os desdobramentos desse resultado. Segundo essa empresa de consultoria, a Quest, 39% dos brasileiros querem o impeachment de Jair Bolsonaro. 49%, ou seja, uma maioria, não querem, são contrários ao afastamento de Bolsonaro. Mas esses 39% são superiores aos 30% que acham o governo Bolsonaro ruim ou péssimo. Mas quais são os desdobramentos disso? Eu acredito num processo de impeachment? Não, não acredito num processo de impeachment. E por que não? Já venho falando há muito tempo. Nós saímos de um processo de impeachment recentemente. Bolsonaro tem um apoio de 30% e um apoio cristalizado por parte da população brasileira. 30% é um valor que dificilmente vai haver um processo de impeachment. Macron, na França, sobrevive com menos de 20%. E nós temos que lembrar também que um processo de impeachment pareceria que a velha política estaria dando um golpe. Então seria muito ruim e isso já foi até mesmo cogitado por senadores lá atrás, em meados de 2019, foi descartado e o país está sendo tocado por uma espécie de parlamentarismo, chamado parlamentarismo branco, no qual o Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, ele é hoje o primeiro-ministro informal. Mas quais são os desdobramentos desse processo de impeachment, dessa 39% das pessoas apoiando um processo de impeachment? Bom, nós sabemos que o impeachment ele é um processo jurídico, um processo político com bases jurídicas, melhor dizendo. E muito do impeachment é baseado na condição econômica. Muitas pessoas falam, na situação econômica do país, muitas pessoas falam que o processo de impeachment de Dilma Rousseff em 2016 jamais teria ocorrido se a economia estivesse crescendo a ritmos como estava crescendo durante o governo Lula. Então o que pode acabar influenciando? Sem uma oposição organizada, com uma aprovação alta, Bolsonaro não sairia, tá? Via processo de impeachment. Mas se a economia começar a se deteriorar, ou não se recuperar como nós estávamos esperando, ou como eles estavam esperando, porque hoje o próprio Ministério da Economia já reduziu o crescimento do PIB para a projeção do PIB para 2020. Era 2,4%, agora já está 2,1%. Agências internacionais já estão falando até 1,9%. E no começo do ano começaram a ser especulado que o alvo seria 2%, ou seja, o PIB esse ano também vai patinar por conta de N outros fatores. E quando você tem um PIB que está reticente, o mercado financeiro também sente isso, começa a cair os valores dos ativos, a bolsa de valores começa a despencar e há uma pressão por parte do mercado financeiro em cima do governo, no caso, em cima de Paulo Guedes. Então, se começar a haver uma pressão do mercado financeiro, uma pressão grande na população, com uma economia caindo, o desemprego não melhorando, o aumento do trabalho informal, a pressão em cima de Bolsonaro vai ser grande. Mas ele não vai cair no processo de impeachment. Tudo bem, ele não sai no processo de impeachment, mas chega muito desgastado para as eleições de 2022, que são o grande objetivo de Bolsonaro. Bolsonaro ele já deixou claro, logo quando ele iniciou o seu mandato, que ele tem como foco as eleições de 22. Ele quer disputar essas eleições e ele quer ser reeleito em 22. Nós estamos em uma pré-campanha já há praticamente 2 anos. Começamos em 2019, estamos em 2020 e Bolsonaro continua em pré-campanha. Então, se aumentar a pressão por parte da população em cima de Bolsonaro, por conta de tudo isso que nós estamos vivendo, uma crise, um caos do petróleo, problemas na desigualdade social que está aumentando, atritos com governadores, atritos com os políticos, e Bolsonaro está tentando inflamar as manifestações do próximo dia 15 e ele não está conseguindo. Eu fiz um vídeo hoje de manhã, procure aqui no canal, falando sobre esse movimento de Bolsonaro, por que ele quer as manifestações com bastante gente, por que os empresários estão e os bolsonaristas estão apoiando, estão patrocinando posts nas redes sociais para inchar, para que muitas pessoas acabem indo a essas manifestações. Eu falei, vou deixar o link aqui na descrição. Mas se Bolsonaro não conseguir recuperar a economia e ele continuar com essa turbulência que afeta o mercado financeiro, ele pode acabar perdendo um apoio substancial para as eleições de 22.
E aí eu não estou dizendo que isso abre um caminho para a esquerda, tá bom? Porque a esquerda hoje está muito desorganizada. Vamos esperar para ver o que Ciro Gomes vai falar no Roda Viva. Eu acho que essa é uma entrevista muito importante porque vários setores, Rodrigo Maia, Arminio Fraga, o próprio Lula também comentou isso ontem, quando ele na Europa, vai ser o vídeo de hoje à noite. E muitas pessoas já estão falando, já estão discutindo uma maior intervenção do Estado como sendo um indutor da economia, reduzindo a desigualdade social e investindo em obras públicas. Então, vamos ver como que vai ser o posicionamento do Ciro Gomes na entrevista no Roda Viva. Se ele vai endossar essa vertente econômica, se ele vai frisar nisso ou se ele vai passar só por cima. Porque agora pode ser que surja um plano alternativo econômico que possa fazer frente a esse plano que está aí com Paulo Guedes, que está na jogada. Então, se isso acontecer, a pressão em cima de Bolsonaro, a pressão em cima de Paulo Guedes pode aumentar ainda mais e as chances de reeleição acabam ficando menores. Como eu falei, não vejo a esquerda nesse momento como sendo o grande antagonista de Bolsonaro, mas sim Sérgio Moro como sendo o grande adversário de Bolsonaro para as eleições de 2022, e é isso que eu tenho falado já há muito tempo. Para a esquerda ter um candidato forte é necessário ela se organizar mais e principalmente fortalecer um discurso que cole na população. E eu acho que esse discurso da economia, dessa forma alternativa de usar o Estado como indutor, é algo que pode convencer tanto as camadas mais pobres da sociedade, como também o mercado financeiro, porque várias pessoas já estão começando a soltar esses burburinhos de Estado incentivando a economia. Se você chegou até aqui, considere se inscrever, gostaria de ouvir a sua opinião a respeito desse assunto, a sua reflexão é importantíssima para o canal. Me siga também no Instagram, canal Profiléu, no Twitter é @profileoficial e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam vir fazer parte dessa nossa comunidade de reflexão.